Boa noite, boa tarde, bom dia, dependentemente da hora que me acompanham e a zona de jurisdição. Sou o senhor Massuna da Silva Pedro, portanto, estou a falar da Bélgica. eh, Estou incitado, consternado ao mesmo tempo sobre o comportamento do MPLA. Eu acho que o MPLA já teria lição, já teria aprendido qualquer coisa durante quase um século de governação e desgovernação em Angola, e deveria entender que a opressão não leva num lado qualquer, porque não há um governo neste mundo capaz de derrotar o povo, capaz de lutar contra o povo. Não há. Não existe e nunca existirá um governo capaz de dar a peito, portanto, ao povo. Não. Podemos citar todos eles: o Hitler, o Mussolini, o Tito, o Ceausescu e tantos, o Mobutu, todos eles acabaram por cair. Portanto, a insistência na opressão, eu acho que é um grande erro para o MPLA. Por quê? O povo está despertando-se devagarinho. E chegará o momento onde o povo tomará de assalto até a presidência da República. Eu acho que seria o tempo para que o MPLA deixe e, portanto, abandone o poder portanto, pacífica. É? Deveria aproveitar, preparar, portanto, deixar o poder pacificamente e evitar, portanto, uma vingança, porque esta vingança será terrível, terrível contra todos os dirigentes do MPLA. Uma vingança horrível que o MPLA deveria evitar neste momento, porque já não tem saída. Querer como não, quer como não, o MPLA já não tem saída, porque a derrota é já vista antecipadamente. Até eu não acredito. Não acredito que nós iremos às eleições. Não acredito. Porque eu vejo a força deste povo. Estou a ver a forma como este povo despertou-se. O nosso povo angolano despertou-se e não acredito que o MPLA poderá subsistir mais. Perdão, mistura de várias línguas. Há uma certa confusão. Pois. Eu queria dizer que o MPLA já não tem sorte de subsistir, de consistir ou de mesmo resistir. Porque já não tem sorte. Já não tem sorte porque até bebês que estão dentro do ventre das suas mães já entenderam que há um inimigo comum que se chama MPLA. O grande inimigo opressor que tenha, portanto, prejudicado mesmo a economia do país, tenha impedido os angolanos de viver dignamente, tenha, portanto, levado as empresas à falência, que tenha, portanto, usurpado o direito do povo e subalternizar, portanto, este povo. Quem oprime a liberdade é o MPLA. E não é hoje, desde a independência que o MPLA começou a oprimir, torturar, matar, assassinar de todas as formas, mas nada. O povo agora já entendeu, porque a única razão que o MPLA tinha era o Jonas Savimbi. O Jonas Savimbi foi assassinado em 2002 e a UNITA é um partido que foi desarmado a partir de 2002, que é um partido político da oposição. Portanto, desarmado. E já não há justificação, portanto, do sofrimento dos angolanos. Não há. Não há, porque a razão era a UNITA. E o Jonas Savimbi hoje
já não há razão. Já não há razão porque todo o povo entendeu que quem é o grande inimigo deste povo é o MPLA. Quem tem, portanto, causado todos os danos no nosso país é o MPLA. Quem tem impedido os angolanos viverem dignamente é o MPLA. Até hoje os angolanos nem podem morrer dignamente. É estranho de ver num país tão rico, e o país com mais número de mortes. Nós somos recorde mundial. Ontem falávamos sobre a morte infantil, mas hoje a morte generalizada. Nós temos hoje hospitais que transformaram-se em matadouros. Hospitais transformados em matadouros. Morrem mais angolanos neste tempo de paz do que o tempo da guerra. Porque os que morremos no tempo da guerra e os que morreram nesse tempo dita da paz militar, porque nós não temos ainda paz, nós apenas conseguimos a paz militar, a calar das armas, que não significa automaticamente uma paz. Porque uma paz que nos foi imposta pelas armas. E a paz, a verdadeira paz, é aquela que sai dentro do coração. É o sentimento patriótico de todo qualquer que sinta-se que o país é dele, que deve, portanto, negociar com seu adversário ou com seu irmão. Infelizmente, os homens do MPLA, os dirigentes do MPLA não são nossos irmãos, são nossos inimigos, porque isto já foi provado. Aqueles que nunca provaram agora podem provar que o MPLA é o inimigo do povo. O MPLA não é, os dirigentes do MPLA não são angolanos. Não. Os ministros e o resto, todo o governo do João Lourenço é composto pelos estrangeiros. A secreta, que o Miala, esquece o Miala, porque o Miala é um vendido. Nós temos hoje uma secreta que é dirigida pelo Furtado, porque nós temos um governo, dentro do governo temos uma defesa, dentro da defesa temos o Ministério do Interior, dentro do Ministério do Interior, tudo isto são manobras da Casa Presidencial, porque lá na presidência tem a Assembleia, tem o Ministro do Interior, tem o Ministro da Defesa, tem o Chefe de Segurança do Estado, tem todos esses departamentos, tem departamentos obscuros dentro da presidência e que dão ordens. Quando nós ouvimos ordens superiores, são eles que ditam regras, são eles que mandam e determinam. Não são esses ministérios oficiais que nós conhecemos, legais, de acordo com a lei angolana. Não, não são esses. Dentro da presidência tem todos os departamentos obscuros. Portanto, eu lamento bastante o comportamento do MPLA. Numa manifestação, portanto, que é pacífica, armar militares. Os militares devem servir à nação. Os militares não estão aí para defesa interna, não. Os militares não podem proteger, portanto, o povo. Os militares não podem estar ao lado do povo, não. Um militar está aí, jurou a bandeira para servir a nação, para proteger os interesses da nação, a integridade territorial de cada cidadão angolano tem este direito, portanto, de ser íntegro na sociedade e também a defesa ou as Forças Armadas não podem fazer a proteção das manifestações. Não há no mundo, mundo inteiro não existe isto. Só pode existir nos países do antigo bloco comunista, os ditos ditadores. Só nesses países ditatoriais onde existe, portanto, o ampliamento ou
portanto, o exercício de militares ou a presença de militares no exercício civil, numa ação civil, numa ação associativa, numa ação, portanto, pacífica, numa ação que não visa, portanto, a tomada do poder, que não visa, que não tem nada a ver com golpe de Estado. Os militares ou as Forças Armadas não podem fazer parte dessas ações todas que eu acabei de citar, porque eles estão aí para a defesa territorial. Quando o país está em perigo, quando o país é agredido por um outro país, quando o país entra em guerra com outro país, com outro Estado, aí as Forças Armadas podem, portanto, serem convocadas para defender a pátria. Este é o princípio, portanto, doutrinal do militar. Esta é a deontologia do militar, esta é a legalidade do militar. Portanto, nós hoje temos um sistema que está quase frustrado. Eles nos chamavam de frustrados, nos chamavam de todos os nomes, não é? Mas hoje podemos constatar que o governo está frustrado. O regime ditatorial, porque não há governo. Em Angola não há governo, porque Angola está sendo desgovernada. O regime ditatorial e autocrático angolano, que é o MPLA, está frustrado. Frustrado porque ela vê já o fim do seu poder. Porque, olha, esses regimes só estão aí para manter, portanto, para conservar o poder. O regime do MPLA não está aí para defender o angolano, não está aí para a defesa da economia nacional, não está aí para a defesa, portanto, da integridade territorial ou mesmo da segurança dos cidadãos. Não estão aí para isto. O MPLA está aí só para conservar o poder, o objetivo de conservação do poder. Mas se perguntar a razão, por que razão o MPLA só quer manter no poder? Não há uma razão, portanto, palpável, formal, a não ser o medo, portanto, de perder o poder. Isto acontece quando esse regime comete tantos colapsos, tantos delitos, tantos crimes. Então, ele tem medo de perder o poder, porque uma vez que o poder passa de uma forma transversal ou passa a outro partido, quer dizer que eles têm medo de serem perseguidos. Portanto, esta é a razão principal desses governos tirânicos de não deixarem o poder. Hoje vi um vídeo de um senhor, deve ser também um dos chefes, do antigo chefe de Estados, que criticou, portanto, a forma como os líderes africanos têm, como posso usurpado o poder, os direitos do povo de uma forma literal e substituírem o povo para o partido, e depois são líderes que permanecem longo tempo, outros já não têm força para levantar num cadeirão, já não conseguem respirar, já não têm força para resistir, já não têm capacidade para dirigir o país, não têm faculdades, não têm mesmo a força física para manter, portanto, no poder, mas a todo custo querem manter no poder. E os europeus não riam, os americanos viram quantas vezes o Trump faltou respeito dos africanos por causa desses líderes que querem manter a todo custo no poder, mesmo sem capacidade, sem competência, sem faculdade, sem conhecimento, querem a todo custo manter no poder. Por isso, eu acho que deve haver uma outra lei, portanto, natural.
uma lei onde o povo deve determinar. Portanto, a juventude tem que decidir agora para ir à liquidação, portanto, à aniquilação dessa gente toda. Portanto, como o caso do João Lourenço, se persistir, portanto, tem que levar uma bala. É só assim que os outros terão medo, portanto, de seguir este caminho. O momento em que nós continuamos pacíficos, continuamos, portanto, como posso dizer assim, continuamos a manter o silêncio, principalmente os acadêmicos angolanos optaram o silêncio como uma forma, portanto, de morrer lentamente. Hoje não podemos contar com acadêmicos angolanos. Hoje, talvez, esses jovens chamados frustrados e essas mamães zungueiras só são eles que são capazes, portanto, de libertar Angola. Mas o meu aviso vai ao MPLA, precisamente ao João Lourenço. João Lourenço, sabe, deveria olhar um pouco para trás, para a história. Você é um historiador, se eu sou um historiador da verdade, deveria olhar na história do passado e ver qual foi, portanto, o preço dos teus companheiros, companheiros ditadores. Qual foi o preço? Até eu não posso lhe dizer, você não liquidou, não aniquilou, portanto, José Eduardo dos Santos antes do tempo, todos sabemos. A mesma forma como você matou, assassinou José Eduardo dos Santos, é a mesma forma que acontecerá contigo. Isso deveria te dar a lição e dizer, não, eu não posso continuar, vou reconciliar-me com os angolanos e deixar o poder de uma forma pacífica. Tá bem? Uma transição pacífica ordenada seria melhor do que continuar nesta via. Prendeste o nosso amigo Caolo. O nosso amigo Caolo, portanto, está detido, foi raptado às 5 da manhã, eu acho antes de ontem, e pedimos ou exigimos, porque pedir nós não podemos. Não podemos porque é um direito. Exigimos a liberdade, portanto, do Caolo, o mais urgente possível. Senão nós vamos inflamar a Europa. Vamos tomar uma outra, porque agora estamos determinados mesmo a ir assaltar até as embaixadas, a causar danos importantes até dos próprios representantes, mexer até nos representantes. Atenção, atenção, porque o jogo mudou. Vamos ser mais agressivos do que antes. Agora vamos mesmo olho por olho, dente por dente. Atenção! E os representantes do MPLA nessas embaixadas têm que reunir-se urgentemente com João Lourenço e apresentar o perigo que corre, porque nós vamos revoltar. Chegou mesmo o tempo de nós decidirmos agora. Não seremos mais pacíficos. Deixamos esse tempo todo, reagimos como homens honestos, como civilizados, mas agora tornaremos incivilizados, tornaremos grandes carrascos. Estamos a avisar. Quem avisa, amigo, é nós vamos mexer os representantes. Prendeu, também prendemos aqui. Raptou, raptamos também. Matou, matamos. É só esta resposta que pode, talvez, servir como lição para todos aqueles que virão, portanto, no futuro. E nós não podemos permitir que os angolanos morram como carnívoros, que os angolanos vivem como selvagens. Nós temos milhões de angolanos que estão a sobreviver no lixo. E numa Angola tão rica como aquela, nós não podemos permitir. Por causa de dívidas que foram contratadas, e essas dívidas não servem, portanto, os angolanos. Essas dívidas acabam, esse dinheiro todo emprestado acaba nos bolsos
aos bolsos dos dirigentes do MPLA. Se uma viagem do João Lourenço custa até 3 milhões de dólares, pode ir até 8 milhões de dólares, imagine, portanto, os 113, as 113 viagens que o João Lourenço já realizou, quanto já prejudicou. Um dinheiro que podia servir para alimentar os angolanos, para diversificar, portanto, a economia, para reforçar a agricultura, comprar tratores como a Ibrahim Traoré fez, portanto, tratores, e formar quadros, portanto, competitivos que poderiam ser capazes de dar respostas aos desafios, portanto, em curso. Nós temos vários desafios. Portanto, angolano formado no interior, às vezes não apresenta portanto, competências para concorrer em certos, portanto, desafios ou, como posso dizer, concursos. Não têm capacidade, não têm habilidade, não fazem pesquisas, porque a internet não é, portanto, o suficiente para todos. A internet, nós temos hoje talvez apenas 15% dos cidadãos angolanos que têm acesso à internet. 15% apenas. Quer dizer que nem o mínimo atingimos ainda. Então, os estudantes têm a dificuldade de pesquisar, portanto, de aprofundir o seu conhecimento, só tem a base, porque a escola, o estabelecimento, ele dá base. Com aquela base você faz, portanto, pode melhorar o teu estado, o teu nível do conhecimento através de pesquisas, através de vários estudos que são submetidos, portanto, nas internets. E os nossos estudantes, não têm essa capacidade. É por isso um quadro angolano não é competitivo, porque ele só estudou, nem fez a prática, aliás, não fez estágio para praticar aquilo que ele estudou. Só ouvimos, eu saí da universidade. Você pode sair da universidade, mas não és ainda capacitado para assumir um cargo relevante, como tenho feito. O meu filho saiu da universidade, terminou o ensino superior, agora pode trabalhar. Não tem ainda habilidade, não tem ainda competência para concorrer, portanto, para dirigir uma empresa, para assumir um cargo relevante, porque ele não fez estágio onde deveria colocar o seu conhecimento na prática, só tem a teoria e não tem a prática. E também não esquece que todos os diplomas que ultrapassam 10 anos aqui na Europa já não são assim considerados. Tem que se pôr mais em ordem. Portanto, é por isso que há sempre cursos, os professores têm sempre cada semana ou segunda semana um curso dentro da escola para melhorar, para, portanto, adotar-se às expectativas em curso, os desafios em curso, a tecnologia que muda cada vez mais. Nós continuamos, portanto, estáticos, a política angolana é estática, ou africana em geral, a tecnologia não avança, a economia não avança, o social não avança, tudo não avança. Mas aqui, nesses países onde nós vivemos, países de acolhimentos, a política é dinâmica, a economia é dinâmica, a tecnologia é dinâmica, tudo é dinâmico, tudo mexe. Hoje, se estiveste no quarto nível, amanhã você tem que atingir o quinto nível, porque cada vez mais as coisas mudam. Nós não temos o mesmo ensino como era há 10 anos. Não, o ensino mudou, porque entrou a nova tecnologia, entraram, portanto, a IA, que é a inteligência artificial, tudo aquilo. Quer dizer que as coisas mudaram enormemente. Então, nós temos pessoas como o João Lourenço,
na verdade não pode dirigir um país, porque se teve diploma no tempo da URSS, da União das Repúblicas Soviéticas, hoje aquele diploma já não vale, porque não tem nada na cabeça. É por isso que o país vai mal, o país não tem rumo. O nosso país está ao abismo, quer dizer, fundiu. Fundiu, a economia fundiu, o social fundiu, a política fundiu, e o João Lourenço só a única coisa que ele sabe fazer é viajar. Portanto, olha, uma mensagem aos jovens angolanos. Nós, os jovens angolanos, não podemos deixar que o MPLA goze mais com os angolanos. Não podemos permitir, não só o João Lourenço, mas o MPLA em geral, não podemos permitir mais que o MPLA passe os 50 anos, portanto, de governação. Não, não e não. E também aqui peço ou exijo, portanto, ao executivo angolano, precisamente ao João Lourenço, de libertar o nosso irmão Caolo o mais urgente possível. O mais urgente possível, porque nós aqui vamos lançar já as manifestações aqui na diáspora e serão drásticas. As ações da diáspora desta vez serão drásticas e eu acho que mesmo esses países aqui vão gostar, porque a forma que iremos comportar-nos desta vez, não, nunca iremos mais ponderar. Ponderação, nada. Agora, as coisas irão mudar. Iremos tomar um outro rumo. Teremos um grupo de comandos que poderão ser capazes a raptos dos dirigentes do MPLA, capazes a tudo, a todas as ações, mesmo dos representantes mesmo que estão aqui a representar o MPLA, porque essas embaixadas não representam o Angola, representam o MPLA, porque uma vez que não tratam, não servem os angolanos. Eu vi em Portugal uma coisa incrível, uma multidão de gente que entram dentro dos serviços consulares para tratarem documentos e têm que ir às 4 da manhã. Por que não abriram tantos consulados para servir os angolanos? Se isso acontece em Portugal, é porque Portugal não dá nacionalidade, porque aqui nesses países, a Bélgica, a França, a Holanda, a Alemanha, etc., é difícil você encontrar um grupo de cidadãos nas embaixadas, porque a maioria tem a dupla nacionalidade. Agora, Portugal é um atraso enorme em relação aos parceiros da União Europeia. Quer na justiça, Portugal tem um atraso muito enorme, porque Portugal tem sempre, mesmo no coisa, na vida, ou como posso dizer, mesmo o orçamento do Estado, ou seja, como se diz até, a vida mesmo do cidadão. O salário, portanto, dos portugueses é quase 2 ou 3 vezes inferior em relação aos salários da Bélgica, da França, da Alemanha, da Holanda, etc. Porque você não pode trabalhar de manhã até à tarde, às vezes mesmo, não sabe a que hora que irão terminar. Esse tipo de trabalho aqui não existe. Na Europa Central ou Ocidental, isto não existe. Quem entra às 6 da manhã sabe que às 14 horas terminou o trabalho. Quem entra às 8 às 16 horas. Quem entra às 14 às 21 horas. Ou 22 horas. Sucessivamente. Agora, em Portugal nós temos, portanto, portugueses que trabalham, que entram às 6 da manhã e não sabem a hora de terminar. E o fim do mês só tem 1.200 na conta. O 1.200 é a nossa renda. A nossa renda aqui agora é 1.200 euros. Então, o que farei com 1.200? Entrar de manhã e não saber a hora de saída, pode entrar às 6 e sair às 6 ou sair às 8 horas. É por isso Portugal
está em atraso em relação aos outros parceiros europeus. É por isso mesmo a justiça. Vejam o caso Maria Luemba, e tantos outros casos que eu próprio já teve. O caso do nosso irmão que caiu do 5º andar sem proteção numa obra, sem proteção. Ninguém pode subir nem no 1º andar sem ser protegido. Ela terá cordas, terá capacete, terá tudo o que é necessário para ser protegido no caso do infaste. Portanto, em Portugal não. Nós perdemos um irmão recentemente, que nosso irmão caiu do 5º andar, 5º andar para a terra, e não sobreviveu. Portanto, este mais é um problema que eu quero tocar mais uma coisa. Os serviços, esses ditos representantes de Angola no exterior ou em Portugal, eu entrei em contato com o embaixador, com o consular. Cartas foram escritas mais de 4, 5 vezes. Escreva para este departamento, escreva para este senhor, escreva para este senhor. Não conseguimos ter assistência sobre, portanto, a morte do nosso irmão. Não, nenhuma carta nos foi respondida, apesar de termos até contactos telefônicos com a embaixada e o consulado. Infelizmente, isto mostra que os representantes do MPLA ou dessas embaixadas aqui angolanas não estão aqui para representar os angolanos, estão a serviço do MPLA para representar apenas o MPLA. E por isso, meus irmãos, iremos decidir, iremos tomar a decisão, fechar todas as embaixadas, vamos mesmo provocar um incidente diplomático, que Angola não tem mais embaixadas fora do país, que o MPLA seja isolado, só fala no interior, no exterior não pode ter representações. Eu tenho um dossiê dessas células do MPLA que são ilegais aqui estabelecidos, que não podem existir. Tenho um processo, agora vou encaminhar vou defender este processo, portanto, na justiça belga. Vou introduzir este processo, porque eu já teve o serviço de informação, já dei toda a informação com documentos palpáveis, a existência de comitês do MPLA aqui no exterior de uma forma ilegal, porque não há nenhum partido político angolano que pode, portanto, ter comitês aqui fora do país. Não pode, é ilegal. Portanto, nós iremos apresentar a nossa queixa contra o MPLA, contra este regime ditatorial que tem representações aqui na Bélgica, que conhecemos seus dirigentes, conhecemos os lugares onde têm reunido e serão surpreendidos e, se calhar, muitos deles até podem lhes tirar, portanto, os estatutos que ele tenha ou nacionalidades belgas. Nós temos todos os processos. A maioria deles pediram asilo político e depois tornaram membros do MPLA aqui fora do país. Então essas pessoas todas serão perseguidas. Nós estamos a tratar esse processo, irá ter nas Nações Unidas para rever, portanto, os processos de todos aqueles que eram requerentes do asilo ou que foram reconhecidos como asilados políticos e que tornaram depois membros do MPLA. Podem lhes retirar, portanto, toda a nacionalidade que adquirirem, em relação à sua história, porque vamos ver na história se foi asilado, pediu asilo político e depois tornou membro do MPLA. Essas pessoas todas serão perseguidas aqui no exterior. Então, aqui deixo mais chega para a diáspora angolana, onde vimos também tanta confusão, tantas jovens e mulheres e homens, jovens, quer masculinos como femininas, que tenham trazido tanto, portanto, de turbação dentro da sociedade civil. Portanto, quando nós tentamos nos organizar, há sempre pessoas
que venha para perturbar. E nós temos de estudar muito bem essa gente toda que tem trazido confusão dentro da sociedade civil, portanto, angolana cá no exterior, e identificar estas pessoas e serem excluídos, portanto, dos nossos grupos. Então, peço aqui aos jovens da diáspora para não manterem silenciosos, para não estarem indiferentes em relação, portanto, flagrantes delitos ou crimes cometidos pelo MPLA contra o nosso povo, as perseguições, torturas, assassinatos. Nós vimos se entrarem nas morgues, morgues angolanas, vocês vão encontrar centenas de cidadãos mortos todos os dias, pelo enfocamento, pela tortura. O SIC, que é o Serviço de Investigação, portanto, criminal, que tornou o grande grupo criminoso em Angola, que mata em nome do MPLA, assassina cidadãos em nome, à vista nua, portanto, assassina como quiser e quando quiser, até deixa sinais que são eles que assassinam. Nunca existiu isto em qualquer país do mundo. Se chama, portanto, um país democrático. O SIC até é difícil você identificar agentes dos serviços secretos. É difícil. Difícil na Bélgica, na França. Só aparece quando há um crime cometido. Eles não aparecem em qualquer momento e cometer delitos, portanto, tornar este grupo ou esta grande organização como uma organização, portanto, criminal. Em Angola, todas as organizações colaboram com o MPLA e trabalham para o MPLA. Então, angolanos e angolanos, levantemos. A diáspora não pode, portanto, estar indiferente em relação às violações de direitos humanos em Angola. Levantemos todos, entrelaçamos os braços, as mãos e lutemos juntos com o interior. Então, para o interior, eu felicito mesmo ao fundo do meu coração. Eu vos amo e eu sinto-me feliz de ver um povo agora que é crítico, um povo que venha reconhecer, portanto, o seu papel e o seu direito e os seus deveres. Então, juntos, boicote todas as ações do MPLA, boicote 11 de novembro, boicote tudo que for preparado pelo MPLA. Toda ação do MPLA tem que ser boicotada. Então, vamos entrar numa outra via. Nós viremos com estratégias e queremos que o interior abrace as mãos à diáspora, trabalhemos juntos, portanto, sejamos mais interagidos, mais juntos do que nunca. Então, eu estou pronto para trabalhar com todos no interior. Eu sou o senhor Massumana da Silva Pedro, dirijo o Movimento para a Paz e o Desenvolvimento em Angola, MPDA. Portanto, nós começamos o trabalho em 2004, após a morte de Mfulumpinga Lando Vitor. Cá estamos de pé, tentaram em todo custo, com cheques brancos, com propostas de casas, com propostas de malas de dinheiro, cheio de dinheiro, mas sempre resisti. Resistência até ao desejo comum, à vontade comum, a vontade de todos de haver uma Angola melhor. A vontade de todos é sentir-se dentro da nossa terra, sentir-se livre, estudar livremente, exprimir-se livremente. Nós, quando não conseguimos exprimir, quer dizer, continuamos a ser escravos. Ainda somos escravos. Olha, quem tentar desta vez vai levar. Os comandos estão lá. Os comandos agora estão de pé. Então, tomamos a nossa luta. Vamos à segunda parte da nossa luta, já que em 2022 a luta foi enfraquecida, mas desta vez o objetivo principal, a alternância do poder. Resistência, resistência e resistência. Cá estamos. A vitória é certa. Obrigado.